Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma noite trazendo mais uma mensagem, mais uma palavra que vem do coração de Deus para o seu, né? E revelando e falando com todos a respeito do reino de Deus e da sua justiça. Então não pule esse vídeo, não pule essa oportunidade que Deus quer falar com você e quer te abençoar com essa mensagem, né? Presta atenção o que está escrito nessa mensagem. E diz aqui, ó. E o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade. Foi questionado Jesus uma vez acerca disso. Perguntaram: Jesus, o que é a verdade? O que é a verdade? Né? O mundo hoje diz que a verdade para o mundo é tudo aquilo que ele disser ou expressar a respeito de alguma coisa. Então, se eu acreditar, né, que o casamento homoafetivo é a verdade, e se o mundo concordar com isso, para o mundo isso é verdade. Se eu acredito que existe extraterrestre, que existe um monte de coisas assim, que nós sabemos que são coisas criadas, inventadas pelo homem, se aquilo para mim, e o mundo confirma isso, se aquilo para mim é verdade que está sendo dito, então aquilo é uma verdade, ponto final. Isso é a verdade do mundo. O que é a verdade que a palavra de Deus está falando aqui? Essa verdade, Jesus disse assim, em uma oração, e falou assim: santifica-os na verdade. Né? Na oração lá no Getsemane, ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que é a verdade? É tudo que sai da boca de Deus a meu respeito. Então, se Deus falou alguma coisa ao meu respeito, não importa o que seja aquilo que ele fale ao meu respeito, aquilo é verdade. As escrituras dizem: eu sou mais que vencedor. Isso saiu da boca de Deus? Saiu. Então é a verdade para minha vida. E que eu tenho que seguir, e que eu tenho que acompanhar. Então, tudo que a boca de Deus falar é a verdade. Por isso ele disse: e conhecereis a verdade. Porque tem muita gente que não conhece a Cristo, não conhece ao Pai, e não conhece a verdade. E como ela fica nessa história? Ela fica sofrendo com as mentiras do mundo. Ela fica gemendo com a mentira do mundo. O diabo fala as coisas, ela acredita. O mundo traz uma informação para ela que é verdade e tudo o resto é mentira. Por isso tem muita gente que vive as ilusões dessa vida. Porque elas acreditam mais no que o mundo diz do que a palavra de Deus fala. Jesus disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É o que as escrituras nos falam a nosso respeito. Ele nos libertou de todo o mal. As escrituras nos orientam que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Se eu agarro essa palavra para mim e essa verdade eu coloco dentro de mim, essa mensagem ela me garante liberdade, proteção, como nós vemos no Salmo 91, Salmo 23, que muitos consideram o Salmo que é da prosperidade. Então, se eu tenho essa palavra dentro de mim e a sigo, e tenho ela como para mim prioridade, essa verdade faz o que continua dizendo aqui: e a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço o que é a vontade de Deus para mim, o que acontece? Ela liberta. Liberta do quê? Do vício, da mentira, do mundo, do engano, das coisas dessa vida. Tudo que é mal, quando eu conheço a vontade de Deus, que vem por intermédio da sua palavra, ela me liberta. Me liberta de qualquer coisa. Não importa o seu sofrimento. É uma doença incurável? Jesus diz: ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Então aquela palavra me liberta desse mal que está no meu corpo. Se é um problema na vida financeira, Jesus disse na sua palavra que ele ama a prosperidade do teu servo. Então, se essa palavra veio endereçada para mim, ela me liberta do desemprego, da miséria, do sofrimento. No casamento, Jesus ama. Ele disse que ordenou a bênção onde há união. Então, se a bênção está, se eu me unir com o meu cônjuge, com a pessoa que está do meu lado, Deus ordenou a bênção, então essa palavra foi endereçada para mim, então ela me liberta da escravidão, da briga, da confusão, da contenda. Quando eu conheço a verdade,
que é a palavra de Deus manifestada a mim, essa palavra trazida a mim, que vem do próprio Deus, ela me liberta de qualquer mal. Então por isso que a Bíblia diz assim, e o Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade. Porque muita gente desconhece a verdade. Muita gente vive da verdade que o mundo traz, né? O mundo vai falar para você que você é um derrotado, que não tem mais o que se fazer, que tudo é permitido, nada lhe é proibido. O mundo vai dizer para você que você pode fazer o que você quiser como bem entender. Foi a mesma coisa no jardim. A serpente disse para Eva, não disse Deus, pode comer de todas as árvores do jardim, todas as frutos das árvores? Aí a Eva chegou e falou assim, não. Pelo que ela sabia e pelo que Adão falou, foi que só poderia comer essas árvores aqui. Aquela ali não. Aí o que ele fez? Ele fez ela pensar contrário à vontade do Senhor, que já foi dita para Adão. E o que ele fez? O que o diabo fez? Falou para ela assim, não, pensa comigo. Você acha que Deus vai permitir uma coisa dessa? Vocês vão morrer? Vai nada. Ele sabe muito bem que no dia que vocês comerem desses frutos, vocês serão como ele. Sabendo, conhecendo o bem e o mal. Inteligente isso. Por que foi? Porque ele despertou nela uma coisa que nós temos muito em comum com ela e com todo o ser humano. Que é a curiosidade para saber se é ou se não é. E hoje é provado isso na questão da vida eterna. As pessoas elas têm curiosidade para saber se após a morte elas vão para o inferno mesmo. Então elas arriscam tudo, elas vivem de qualquer maneira, elas se entregam para essa vida pensando assim, ah não, mas eu fui uma pessoa boa, Deus vai ter misericórdia no final. Eu ajudei muito, eu fui muito caridoso, eu fui uma pessoa que não fiz mal para ninguém. As pessoas ficam acreditando nisso, achando que isso é garantia para o céu. Mas a verdade está sendo dita. Aí diz aqui, ó, e conhecereis a verdade. Está sendo pregada a verdade. E ela diz que todas essas coisas não te livram da condenação. O que me livra da condenação? É quando eu conheço a verdade de Cristo, que eu tenho que viver com Ele, entregar minha vida para Ele. E quando você entrega a vida para Jesus, Ele recebe ela e aí Ele te faz patrimônio particular. Aí você não tem mais tempo para prostituição, para mentira, para engano, para roubo, para essas coisas mentirosas dessa vida. Não. Aí você vive somente para a verdade e a verdade sempre te liberta. De tudo. Da mentira do diabo, do sofrimento, da dor, da angústia, tudo que é mal. Porque é assim que é o trabalhar de Deus. Quando você conhece a Ele, Ele te liberta e te faz um novo homem, uma nova mulher, em nome do Senhor Jesus. Então fique com essa palavra. Você quer ser feliz na vida? Então conheça a verdade de Cristo, a verdade que é a palavra de Deus. E ela se encarregará de te libertar e te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe.